o terceiro maior do mundo em área, depois da Rússia e do Canadá. O segundo em população, depois da Índia, que recentemente ultrapassou. Então, em que a China é a primeira? Na economia, é difícil saber quem lidera no momento. Mas onde a China é definitivamente a primeira? Então é em casa, na Ásia. Já falamos sobre o apetite chinês e as maneiras de expandir sua influência na África. Uma estratégia semelhante foi lançada na América Latina. A China tornou-se o segundo maior parceiro comercial em 2020, mas tudo isso parecerá pequeno quando você descobrir como a China age em sua própria região e até onde está disposta a ir para defender seus interesses. Ásia Central. Esta região entrou no radar de interesses da China logo após a queda da União Soviética. Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão e Turcomenistão já consideram a China como um parceiro-chave, disposto a conceder generosos créditos e financiar projetos econômicos de qualquer complexidade. Comércio, investimentos e grandes construções são o que conectam a China com os países da Ásia Central. A China, como o maior consumidor de petróleo, gás e muitos outros recursos do mundo, entende o valor energético da região. Esses países são ricos em recursos valiosos e exploráveis. Não menos importante é o desejo dos chineses de colocar seus produtos na Europa. O megaprojeto Um Cinturão, Uma Rota, abrange o território de todos os países da Ásia Central. Para esses fins, até o ano de 2020, a China gastou mais de 3 trilhões de dólares. E por último, mas não menos importante, a razão do interesse nesta região. Tajiquistão e Uzbequistão atuam como uma espécie de zona tampão entre o Afeganistão e a região autônoma uigur de Xinjiang. Esta região, mais fechada da China, já apareceu constantemente nas manchetes, então a proximidade direta com o inquieto Afeganistão não tornaria a vida mais fácil. Além de investimentos diretos e empréstimos, a China periodicamente fornece dinheiro a seus aliados em uma base não reembolsável. No ano de 2022, para a realização de projetos socialmente significativos, Pequim enviou para Astana, Bishkek, Tashkent e Dushanbe 500 milhões de dólares. Além disso, a China fornece cotas para a educação gratuita em universidades e fábricas. Claro, na Ásia Central, não se conduz queijo grátis em uma ratoeira, como de fato, em qualquer lugar. O principal instrumento de soft power da China continua sendo os créditos. As dívidas que todos na região, exceto Cazaquistão e Turcomenistão, estão crescendo a um ritmo alarmante. A dívida total do Tajiquistão para com os bancos chineses é de cerca de 35% do produto interno bruto, o Quirguistão 22% e o Uzbequistão cerca de 20%. Por causa disso, os governos são frequentemente forçados a transferir para a propriedade da China seus ativos de infraestrutura, extração e produção. Em 2012, o presidente do Quirguistão, Sadir Japarov, admitiu que se as autoridades não encontrarem novas fontes de financiamento para a dívida, terão que entregar à China uma grande usina termoelétrica e algumas estradas importantes. No Tajiquistão, empresas chinesas controlam cerca de 80% das empresas de mineração de ouro. E em 2011, o Tajiquistão cedeu à China cerca de 1.000 quilômetros quadrados de seu território como parte de um novo acordo de fronteira. Esta parcela estava localizada nas montanhas de Pamir e representava cerca de 1% da área da República. As autoridades do Tajiquistão chamaram isso de uma vitória diplomática, embora os habitantes locais provavelmente discordem dessa formulação. Por outro lado, não é o pior resultado que poderia acontecer. Você entenderá mais tarde por quê. Índia. É compreensível que, além dos números, há muitos outros motivos para a competição entre a China e a Índia, bem como pontos de conflito. Mas, territorialmente, as coisas entre os vizinhos não são tão tranquilas. O principal problema está nos Himalaias. Os generais britânicos, que dividiram a Índia Britânica com o Império Qing, nos mapas, não levaram em conta que a região montanhosa, cuja altitude média é de 6.000 metros, se tornaria um problema intransponível até hoje. Em 1914, o general britânico McMahon traçou uma linha que ainda leva seu nome. Ele fez isso de acordo com um acordo com as autoridades do Tibete e a China não reconhece a linha McMahon. Consequentemente,
O principal evento ocorre em Caxemira, uma enorme região do Himalaia localizada na junção das fronteiras da Índia, Paquistão, China e Afeganistão, e chamada de Teto do Mundo em todos esses países. Há muitas décadas, a Caxemira permanece dividida em várias partes. Uma das razões para a muito sangrenta Guerra Sino-Indiana de 1962 foi o fato de a Índia ter descoberto e a China ter construído, através do Planalto Aksai Chin, uma estrada estratégica que liga o Tibete e a região autônoma Uigur da República Popular da China. Delhi sempre considerou o Planalto montanhoso como uma parte inalienável de seu território histórico. Em agosto de 1919, a Índia privou a região de Caxemira de sua autonomia e estabeleceu um novo território federal de Ladakh, que incluía o Planalto de Aksai Chin, o que imediatamente irritou a China. E em 2020, ocorreu outro conflito neste Planalto, um conflito muito estranho. Cerca de 50 soldados indianos e cerca de 300 soldados chineses, como se tivessem previamente acordado, não usaram armas de fogo. A luta deles lembrava uma briga de gangues de rua, cara a cara, ou um duelo medieval. Ambos os lados entraram em combate corpo a corpo, armados com porretes, bastões envoltos em arame farpado, cacetetes e pedras. E morreram pelo menos 20 índios. Do lado da República Popular da China, também houve mortos e feridos. Enquanto isso, muitos índios morreram ao pular nas águas geladas a quase 4,5 quilômetros de altura na disputada região do rio Himalaia Galwan, na tentativa de se salvar. 10 guardas de fronteira indianos foram capturados e libertados após negociações. O confronto começou depois que os indianos queimaram as tendas chinesas descobertas na área, onde, segundo Delhi, eles não deveriam estar de forma alguma. O mais interessante é que o projeto global chinês, um cinturão, uma rota, praticamente contorna a Índia. A China e a Índia modernas estão tentando estabelecer pontos nos quais podem conduzir um diálogo. No entanto, a China não reconhece a Índia como um parceiro igual, simplesmente porque este país, como eles veem na China, vive à sua maneira. O Mar do Sul da China tem um comércio anual de cerca de 3,5 trilhões de dólares, o que representa 1/3 de todas as remessas marítimas mundiais. O leito de muitas partes do mar pode conter petróleo bruto e gás natural, enquanto outras áreas marinhas são adequadas para a lucrativa pesca. Como era de se esperar, em um local tão estratégico, os interesses de todos que estão por perto se cruzaram. 7 países reivindicam diferentes territórios do Mar do Sul da China, com interesses dos vizinhos geralmente se sobrepondo. Porém, um vizinho se mostrou mais barulhento que os demais. A China não só disputa as fronteiras marítimas com seus vizinhos, mas também tenta estabelecer sua hegemonia na região. Ao contrário de outras regiões do planeta, o mar aberto geralmente está fora do controle do poder estatal. Mas até aqui encontramos algo para nos apegar. As reivindicações territoriais de Pequim são baseadas em um mapa ambíguo de 1940, conhecido como a Linha dos 9 Traços. Esta linha subaquática abrange aproximadamente 90% do Mar do Sul da China e se estende por 2.000 quilômetros a partir da China continental. Não é surpreendente que os estados costeiros vizinhos não concordem com essas reivindicações. O conflito há muito tempo fervilha apenas nos gabinetes dos oficiais. Mas em 2014, a China começou a militarizar os territórios disputados. Trata-se das ilhas Spratly, situadas no coração do Mar do Sul da China. As Filipinas, Vietnã, Malásia e até Taiwan, que aliás apresentam as mesmas reivindicações que os chineses, também reivindicam essas ilhas. Em Pequim, eles afirmaram suas reivindicações sobre as ilhas em grande parte, devido às ricas áreas de pesca e às significativas reservas de hidrocarbonetos nesses locais. Até o ano de 2016, a China já havia desenvolvido 3.000 hectares de terra nas ilhas Spratly. Políticos de todos os países da região se revoltaram. As autoridades filipinas, contando com Washington, recorreram ao Tribunal Internacional, resultando na anulação do Programa de Desenvolvimento de Terras. Apesar disso, a China instalou bases militares nas ilhas. Ao longo de vários anos,
o exército chinês instalou sistemas navais e antiaéreos em larga escala em 7 ilhas, bem como sistemas de mísseis antinávio. E nas ilhas, há um porto de águas profundas, onde grandes navios podem atracar, estações de radiolocalização, bunkers e plataformas de abastecimento, pistas de pouso e decolagem e helipontos. A Guarda Costeira da República Popular da China em navios de carga e não militares sugere gentilmente que o controle do mar pertence totalmente à China. Essa estratégia evita um possível confronto armado. Mas o corredor marítimo também atrai países distantes, incluindo Índia, Japão e Austrália, para os quais o corredor marítimo é extremamente importante. O Japão tem um interesse particular nesta região, pois praticamente não possui recursos minerais. Segundo ela, o Mar do Sul da China é a principal rota de suprimentos e os japoneses não ficarão calados. A sudeste da ilha de Hainan, há uma cadeia de recifes conhecida como Ilhas Paracel. Este território é disputado pela China, Taiwan e Vietnã. Aqui, os interesses da marinha são mais evidentes, pois as Ilhas Paracel servem como um escudo para a ilha de Hainan, onde a frota de submarinos nucleares chinesa está ancorada. Ainda mais importante, quem controla simultaneamente as Ilhas Paracel e a ilha de Hainan tem a capacidade de cortar o Vietnã em seu ponto mais estreito, atingindo a Cordilheira Anamita, que divide efetivamente o país em 2 partes. É por isso que entre o Vietnã e a China, no século XX ocorreram constantes conflitos pelas Ilhas Paracel, e aparentemente a República Popular da China está alcançando seus objetivos. Os chineses já estão em 8 das cerca de 30 ilhas. Na ilha de Woody, eles construíram uma grande base militar, onde quase 1.500 militares estão operando estações de radiolocalização, instalações de mísseis e um aeródromo. E este é o atol de Scarborough, uma cadeia triangular de rochas e recifes submersos que também está perto das Filipinas. No ano de 2012, a China inesperadamente tomou o atol para si. Inicialmente, os políticos filipinos esperavam a proteção de seus territórios por parte de Washington, conforme estabelecido no Acordo de Defesa Mútua entre as Filipinas e os Estados Unidos da América. Mas a administração do presidente Obama recusou-se a confrontar a China por causa do atol, emitindo apenas uma nota de protesto. Após essa reviravolta, as relações entre Manila e Washington deterioraram-se e a liderança filipina voltou-se para a China buscando novos acordos. A China ganhou o direito de explorar recursos minerais e pesca em troca de investimentos na infraestrutura filipina. No entanto, as partes concordaram que não haverá uma base militar chinesa em Scarborough Shoal, pois a maior parte do país está dentro do raio potencial de mísseis. Mas a captura deste banco de areia tem outro significado. A fronteira leste do Mar do Sul da China é cercada por um arquipélago inteiro de pequenas ilhas, estendendo-se do Japão até a Indonésia. Ele é chamado de Primeira Cadeia de Ilhas, e para passar por elas e chegar ao Oceano Pacífico, os navios chineses terão que minar todos os pontos problemáticos, vulneráveis para a passagem de terra, ar ou mar. As Filipinas são o único país ao longo da cadeia de ilhas que se mostrou politicamente fraco o suficiente para ser pressionado. O Recife Scarborough é a chave da China para o Oceano Pacífico. Claro, os Estados Unidos também têm interesse aqui. Grande parte do comércio chinês passa pelo Mar do Sul da China. Se conseguirmos bloquear os suprimentos, a economia do Celestial não durará muito. A ironia cruel é que a economia dos Estados Unidos, que também depende muito da importação chinesa, não resistirá. Taiwan também está próximo. Nos últimos anos, as forças navais dos Estados Unidos da América têm direcionado seus navios para as ilhas Spratly, no Mar do Sul da China, em uma rota zigue-zague, em vez do caminho mais direto, conforme estabelecido nas regras internacionais. Os americanos estão dando a entender que não reconhecem o Mar do Sul da China como uma zona exclusiva de Pequim. Ao mesmo tempo, a frota chinesa está reagindo a isso, perseguindo os navios americanos e exigindo que eles deixem a zona econômica exclusiva chinesa. No final, acaba que os Estados Unidos não assinaram a lei sobre o direito marítimo internacional, mas exigem que todos os outros países a cumpram, enquanto a China reconhece a força jurídica do acordo, mas
viola grosseiramente suas regras. Vietnã. As relações entre a China e o Vietnã provavelmente são as mais variadas, que mudaram ao longo de suas trajetórias históricas. Os primeiros estados vietnamitas surgiram na Antiguidade Profunda, na região da atual China Meridional. Depois, houve a chamada Dependência Milenar, que durou cerca de 800 anos. Em vietnamita, esse período é chamado de Bac Tuoc, quando pertencíamos ao norte. Durante boa parte desta época, o Vietnã era visto como uma província da China. Mas como a China entrou em um cenário político onde já existia um Estado, os vietnamitas simplesmente não puderam aceitar o novo poder. Nos conflitos, a identidade do futuro Vietnã estava sendo formada, e o principal rebelde, Ngo Kieu Yen, infligiu danos às forças chinesas e levou o país à independência no ano de 938. Com o início do período colonial no Vietnã e a semidependência colonial da China, ambos os países pouco se interessavam um pelo outro, estando ocupados com problemas internos. Quando a Segunda Guerra Mundial na Ásia terminou, foram as forças chinesas que foram enviadas para aceitar a rendição das divisões japonesas no norte do Vietnã. Depois que os comunistas chegaram ao poder na China, em 1949, um longo mês de mel começou nas relações com o Vietnã. A República Popular da China auxiliou o Vietnã do Norte no conflito contra a França e, posteriormente, contra os Estados Unidos da América, fornecendo equipamentos militares e civis, alimentos e construindo instalações. Os chineses afirmam que, dos anos 50 aos 70 do século passado, ajudaram o vizinho com mais de 20 bilhões de dólares. Os líderes da China e do Vietnã afirmavam metaforicamente que seus países eram próximos como lábios e dentes. Porém, o Vietnã estava entre dois fogos, com a China e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em conflitos e desacordos próprios. Quando Hanoi e Moscou assinaram um acordo de amizade e cooperação, ficou claro que os vietnamitas finalmente escolheram um lado no conflito entre a China e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No final do mesmo ano, as forças do Vietnã invadiram o Camboja. Em janeiro de 79, tomaram a capital, Phnom Penh, mas já em fevereiro, as tropas chinesas cruzaram a fronteira para dar uma lição aos vietnamitas, já que no Camboja estavam no poder as autoridades pró-chinesas. Os chineses ocuparam rapidamente 3 províncias do norte, mas a tática vietnamita envolvia o prolongamento das ações militares e a transição para a guerrilha, uma guerra partidária que os chineses não poderiam suportar. A Guerra Socialista durou exatamente um mês. A República Popular da China preferiu retirar suas tropas do território vizinho, declarando oficialmente que haviam cumprido sua missão. Após a saída dos vietnamitas do Camboja, as relações rapidamente se normalizaram. Hoje, as relações entre a República Popular da China e o Vietnã estão formalmente no melhor estado possível. Oficialmente, eles são chamados de parceria abrangente e cooperação estratégica. Na maneira confucionista presente, Pequim e Hanoi descrevem seu diálogo usando belas fórmulas. 16 hieróglifos dourados, boa vizinhança e amizade, cooperação abrangente, estabilidade de longo prazo, orientação para o futuro. E 4 bons vizinhos, bons amigos, bons camaradas, bons parceiros. Sem dúvida, o fator unificador-chave para a China e o Vietnã é a semelhança dos regimes políticos. Mesmo com o enfraquecimento das doutrinas ideológicas, os dois partidos comunistas são muito próximos. Mas a formalidade permanece formalidade. Já falamos sobre a ameaça das Ilhas Paracel. Na economia também existe um forte desequilíbrio comercial a favor da China, que tem crescido continuamente na última década. Apesar disso, a China não considera o Vietnã um igual. Foi precisamente os chineses que, durante o período do protetorado, deram ao Vietnã o nome colonial de Annam, que significa Sul Pacífico. Em um decreto de 1880, o imperador compara o Vietnã a um dedo em sua mão que pode ficar doente. É necessário tomar o remédio. Se não ajudar, recorrer à acupuntura e mochabustão. As tentativas dos vietnamitas de evitar a acupuntura e mochabustão hoje em Pequim causam apenas irritação. A Austrália, em 2012, após negociações secretas, assinou um acordo de cooperação em segurança com as Ilhas Salomão e a China.
Este evento chocou a Austrália, que vê a região do Pacífico como seu quintal. A mídia começou a discutir a perspectiva de criação de uma base naval chinesa perto da Austrália. E apenas alguns meses antes dessa notícia, as Ilhas Salomão se voltaram para a tal Austrália em busca de ajuda para conter os distúrbios antigovernamentais. Agora, Pequim receberá privilégios semelhantes. Situada no fim do mundo, Canberra tem como base uma regra simples. A política externa do país é formada em aliança com a principal potência naval do mundo para proteger seus interesses. Desde 1942, os Estados Unidos assumiram esse papel, mas suas relações são assimétricas. Canberra precisa de Washington mais do que precisa dos Estados Unidos da América. Falando de forma crua, os políticos australianos aumentam o peso estratégico de seu estado, oferecendo aos Estados Unidos uma plataforma onde podem travar uma luta contra a China na região da Ásia-Pacífico. Entre os países, foi firmada o ASHU e a Aliança de Inteligência, 5 Olhos, e a Aliança Militar, Tratado de Segurança do Pacífico Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. A localização única da Austrália oferece uma série de vantagens. Esta é a base secreta de Pine Gap, que coleta informações de inteligência para os Estados Unidos da América. A base detecta mísseis, controla drones, intercepta transmissões em toda a Eurásia e se comunica com satélites espiões em órbita geossíncrona. E no Cabo Noroeste, a estação naval transmite dados para os submarinos dos Estados Unidos da América. Isso permite que os submarinos americanos resistam aos submarinos nucleares chineses na região. Há uma opinião de que a política de Canberra está prejudicando seus próprios interesses econômicos, já que a China é seu maior parceiro comercial. O comércio é composto principalmente de minerais úteis. A Austrália fornece à China minério de ferro, que produz anualmente até 900 milhões de toneladas, mais do que o dobro do Brasil, que ocupa o segundo lugar na produção. Como não há outros grandes fornecedores, as empresas de mineração australianas estão confiantes de que a demanda chinesa será mantida. Outro aspecto importante da economia australiana é que ela é moldada pelo lobby. Considerando o peso econômico da China, poderia-se supor que os negócios estariam inclinados a manter relações amigáveis com Pequim. Mas 15 das 20 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores australiana pertencem a acionistas americanos. Como já mencionamos, a China quer romper o círculo de contenção de Washington ao longo da primeira cadeia de ilhas. E do ponto de vista econômico, Pequim está procurando investimentos lucrativos na região do Pacífico, entrando na única esfera de interesse na Austrália. A China conseguiu acesso aos aeroportos e portos de Kiribati, Vanuatu e Polinésia Francesa, e também estabeleceu laços policiais e militares em Fiji e na Papua Nova Guiné. A luta é por cada detalhe. Por exemplo, em 2017, as Ilhas Salomão tentaram fechar um contrato para a colocação de um cabo de internet subaquático até Sydney, mas a inteligência australiana vetou o negócio, temendo que Pequim pudesse usar a infraestrutura de cabos para monitorar o tráfego da internet. Como resultado, Canberra interveio e colocou o cabo ela mesma. E em 2020, ela uniu forças com Tóquio e Washington para estender um cabo semelhante até Palau. Depois, em 2019, quando a Papua Nova Guiné pediu ajuda a Pequim para refinanciar suas dívidas, Canberra respondeu com um pacote de empréstimos no valor de 320 milhões de dólares. Além disso, desenvolveu um plano de resposta à iniciativa chinesa, Um Cinturão, Uma Rota. Este programa do Pacífico inclui assistência aos países no valor de $1 bilhão, um mecanismo de financiamento de infraestrutura no valor de $1,040 bilhão e um esquema de força de trabalho móvel que permite aos cidadãos da região do Pacífico trabalhar na Austrália. Fundou o Colégio de Segurança do Pacífico para treinar pessoal policial e militar. Finalmente, a Austrália comprou um operador de telefonia móvel que opera em toda a região. Enquanto isso, a China estabeleceu estações terrestres do Pacífico para seu sistema de navegação por satélite Beidou. Como o seu equivalente americano, o Beidou pode ser usado como um sistema de orientação para mísseis e sistemas de entrega de armas. Dessa forma, a polícia, a infraestrutura
que as telecomunicações tornaram-se campos-chave na batalha pelo poder na região do Pacífico. Japão. Na história das relações entre o Japão e a China, também há muitos aspectos interessantes. Até certo ponto, os chineses viam os japoneses meramente como bárbaros orientais, que absorviam a sabedoria, a escrita, a religião e a arquitetura do celestial. No entanto, a situação mudou depois. Enquanto a China estava perdendo guerra após guerra para os europeus, cada vez mais se isolando, o Japão estava se modernizando e adotando as realizações da civilização europeia. A Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 1895, terminou com a devastadora derrota da China. Após isso, os papéis dos países mudaram completamente. Intelectuais chineses, incluindo o futuro pai da nação Sun Yat-sen, foram para o Japão para estudar. A organização Tonmenggui, criada em Tóquio, tornou-se a força motriz da Revolução Xinhai de 1911. No entanto, logo começou a anarquia e a guerra civil na China, e os japoneses, quase sem resistência, tomaram Manchúria, criando lá o estado fantoche de Manchukuo. Até 1936, os militares na liderança japonesa finalmente assumiram o controle, e no ano seguinte, o Japão declarou guerra à China. Foi a Segunda Guerra Mundial que formou a atual relação dos chineses com o vizinho. As ações das forças japonesas na China de 1937 a 1945 são consideradas genocídio. De acordo com historiadores chineses, cerca de 7 milhões de militares e mais de 17 milhões de civis se tornaram vítimas dos japoneses. O episódio mais terrível foi o massacre de Nanquim. Após 3 meses de luta por Xangai, os japoneses avançaram para a então capital da China, Nanquim. As atrocidades começaram ainda no caminho. Durante o avanço das tropas japonesas para a cidade indefesa, 2 oficiais competiam entre si no assassinato de prisioneiros chineses desarmados. Os jornais japoneses comentavam o duelo de forma imprudente. Inicialmente, a disputa era sobre quem mataria 100 pessoas mais rapidamente com uma espada. Não foi possível determinar um vencedor, e foi necessário uma rodada adicional para matar 150 pessoas rapidamente. O que os japoneses fizeram em Nanquim, alguns dias depois, parecia mais um extermínio frio e calculado. Todos os homens em idade de recrutamento foram levados para fora da cidade e mortos, após o que o massacre começou na própria cidade. Não vamos descrever todos os horrores agora. Basta mencionar que nessa guerra foram usadas armas químicas e biológicas. Após a capitulação do Japão, 920 pessoas foram executadas por ordem do Tribunal Internacional, enquanto outras 475 receberam prisão perpétua. O problema é que o nível de investigação que os aliados realizaram na Alemanha não foi realizado no Japão. Assim, o imperador Hirohito, cuja assinatura estava na maioria das ordens criminosas, foi excluído dos acusados, e muitos criminosos de guerra receberam penas leves. Após a guerra, as relações entre Tóquio e Pequim foram construídas com base na fórmula frio na política, quente na economia. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Yoshida, criador da doutrina anticomunista da política externa, afirmou em particular que não ligava para acordos chineses, vermelhos ou verdes, contanto que comprassem produtos japoneses. Em 1973, os países restauraram as relações diplomáticas e os investimentos japoneses fluíram para a China. Mas os chineses não perdoaram os japoneses. Eles ficaram irritados com as visitas dos líderes japoneses ao santuário Yasukuni, onde são veneradas as almas dos soldados que morreram pelo Japão e pela revisão dos livros didáticos. Assim, na opinião dos autores japoneses, não houve massacre em Nanquim. A cidade foi capturada quase sem resistência. Morreram apenas 20 mil pessoas, vítimas inomináveis, durante a tomada do ponto fortificado. As fotografias são falsas e as testemunhas estão mentindo. No final, surge uma contradição irresolúvel. No nível oficial, Tóquio tem expressado arrependimentos por décadas sobre os eventos daquela guerra. Ao mesmo tempo, os tribunais japoneses recusaram-se a considerar os casos de compensação dos cidadãos chineses. Isso causou uma compreensível irritação em Pequim. Os japoneses, não querendo brigar com o vizinho, alimentaram o descontentamento chinês com novos e novos créditos, e o volume total deles até o final da década
atingiu 30 bilhões de dólares. Em seguida, a situação se inverteu mais uma vez. Nos anos 90, o Japão começou a cair em crises políticas e econômicas, enquanto a China experimentava um rápido crescimento econômico. Agora, a China é o maior e mais influente jogador na Ásia. Para que os chineses não pensem, todos na região têm que lidar com o celestial, e é improvável que a situação mude em breve. Só nos resta acompanhar a situação na Ásia e tirar lições para nós mesmos.